Bom dia, amados de Deus, a graça e a paz do nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Cristo, o Eterno. Amém. Uma feliz segunda-feira para você. Vamos partir para a nossa leitura, livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 27, a confissão de Pedro. Estaremos meditando hoje a respeito de reconhecer Jesus em nossas vidas e fazê-lo também reconhecido através de nós. Diz aqui o texto: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Que dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro. Ele disse: Tu és o Cristo. E advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. Nós vemos aqui uma indagação de Jesus aos seus discípulos. E eu vou explicar aqui esse texto aqui, o que o Senhor está querendo nos transmitir, em questão de reconhecermos a Ele. Ele parte depois de efetuar o sinal da cura do cego em Betsaida, né? Um dos muitos sinais que ele vinha fazendo nessa trajetória de Marcos, no capítulo 7, capítulo 8. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: Vem cá, o que diz os homens que eu sou? E os discípulos secamente responderam: Eu disse que tu és João Batista. Nem os discípulos o reconheciam. Um disse que é Elias, outro disse que é algum dos profetas. Então eles virando e para os demais pergunta, né? E vocês, quem diz que eu sou? E Pedro se aproximando, Pedro, como sempre Pedro, sempre uma resposta pronta na ponta da língua, seja para o mal, para o bem, mas ele disse: Tu és o Cristo. Deus falou: Então tá bom. E advertiu que ninguém falasse sobre isso a seu respeito. Por que Jesus pediu aos seus discípulos para não falarem a ninguém que ele era o Cristo? Porque Jesus estava ali transmitindo a glória do Pai para aquelas pessoas que ele já havia curado, que ele já havia ressuscitado, que ele já havia levantado. E mesmo assim, os homens não compreendiam que ele era filho de Deus. Nem tampouco seus discípulos, quando ele faz essa pergunta. Né? Há uns dizem que tu és João Batista. João Batista havia morrido já. E eu creio que Jesus era a encarnação de João Batista, ou disse que Jesus era a encarnação de Elias, ou a encarnação de algum dos profetas. E Pedro dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele adverte: Olha, não precisa falar para ninguém não. E por que Jesus falou sobre isso? Porque Jesus ele quer que em nós, na nossa vida, os homens vejam a sua glória manifesta. Ele mesmo falou: Sabe, guardai e exercei as vossas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por ele. Mas também ele diz, né? Façai resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que eles, a vendo, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Se nós tivermos luz em nós, nós temos Cristo na nossa vida. Nós poderemos resplandecer essa luz. Assim os homens verão que realmente Cristo é vivo e que Ele reina na nossa vida. Não precisa a gente aí, sabe, dizer: olha, Ele é o Filho de Deus, olha, Ele cura, Ele liberta, Ele faz, Ele acontece. Se em nós mesmos não tem essas aptidões do Espírito reinando em nós. Muitas pessoas estão pregando a Cristo aí, mas estão vivendo uma vida de tenebrosidade, uma vida suja, uma vida... Estão falando de Cristo nos púlpitos, pastores aí, e vivem uma vida profana, imunda, uma vida que não produz frutos de arrependimento para eles mesmos. Querendo ser sábios, se tornaram loucos, guiando cegos. Então, sabe, não precisa muitas vezes nós sairmos para falar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, se nós não tivermos ele em nossa vida. E Jesus falou isso para os discípulos, como Jesus falou assim: ó, não sai me proclamando por aí não que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo,
porque nem vocês acreditam nisso. Vocês ainda não me conhecem. Vocês ainda não entendem a minha vontade para a vida de vocês. Então é melhor a gente nem falar, se nós não vivermos Cristo em nossa vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu transmito o Cristo verdadeiro, o Cristo Filho de Deus vivo, o Cristo que cura, que liberta e que leva para a eternidade. Vou examinar nossas vidas. Antes de nós falarmos que Jesus é bom, vamos expressar em nossas próprias vidas a sua bondade, seu amor, para que o mundo veja, o mundo reconheça que está em nós. Aí sim nós poderemos orar pelos enfermos, nós poderemos orar por problemas insolucionáveis, nós poderemos orar por toda sorte de coisas, e assim, sabe, a palavra dele estando em nós, tudo se cumprirá para a sua glória. Eclésia pelo bem dos que te amam. Baruch Hashem Elohim Adonai. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra, dê o seu like, nos ajuda, se inscreva no canal, ainda é tempo. Nós vamos continuar a nossa leitura em Marcos para a glória de Deus o Pai. Ele em Cristo te abençoe. Amém e amém.